Então aqui, pessoal, eu vou demonstrar para vocês como funciona essa questão, né, da diluição de soluções e já também a questão, né, da simulação, né, de preparo de soluções. Então, pelo menos para a gente poder estudar isso daí, né, em ambiente virtual. Nós não podemos estar em sala nesse momento realizando a demonstração, mas pelo menos, né, temos aí essa oportunidade de conhecer um pouco mais o nosso conceito. Então aqui eu estou usando um simulador PhET Colorado com vocês. Ele é bastante interessante, tem vários conceitos de química, física, biologia para vocês estudarem, tá? E aqui eu tenho um demonstrativo para produção de soluções, diluição e evaporação de solvente, tá? Então aqui eu tenho um pequeno sensor que me mede a quantidade a concentração, de solução. Aqui eu tenho o valor. Observem que nesse momento o meu valor é igual a 0 mol, porque eu tenho apenas o solvente aqui dentro, tá? Então, como eu só tenho solvente, não há concentração de soluto. Nesse primeiro momento eu vou usar o cloreto de sódio. Então vejam, cloreto de sódio, fórmula NaCl. NaCl tem uma massa molar, né, de 58,5 gramas por mol. Então eu posso utilizar a partir do NaCl e do volume de solução que eu estou trabalhando, calcular a massa de NaCl que foi utilizada no processo. Então vamos tirar um pouco dessa água daqui, deixar apenas com 200 ml, para a gente poder fazer alguns testes aí relacionados à questão da diluição, né, de soluções. Então eu tenho aí aproximadamente 200 ml de solução. Vou adicionar o meu soluto. Então aqui está o meu soluto. Estou adicionando o meu soluto dentro do meio. Observem que a coloração da solução não muda, porque é cloreto de sódio, mas olhem aqui o valor da concentração que eu estou analisando, tá? Então eu posso ir colocando soluto, né? Posso ir adicionando o meu soluto até um determinado ponto que aparece essa mensagem aqui: saturado. Então a saturação aconteceu com 6,15 mol por litro. Então esse é o meu ponto onde eu obtenho uma solução saturada. Observem aqui no fundo, ó, eu posso ir colocando mais soluto e não acontece nada com a concentração, mas olha aqui no fundo, ó, a quantidade de cristais de NaCl que não foram solubilizados, tá? Então isso aqui é o corpo de fundo de uma solução. Vou remover esse soluto e vou adicionar de novo aí uma determinada quantidade de NaCl. Então eu tenho 3,991 mol por litro, tá? Se eu aplicar isso aqui na fórmula da concentração que a gente trabalhou em sala de aula, significa que a massa de NaCl utilizada foi de 466,95 gramas de NaCl para produzir essa solução. Então você tem o teu volume, que é de 200 ml ou 0,2 litros, a concentração 3,991 mol por litro, e você tem como calcular a massa molar do teu composto. Então você tem aí 467 gramas aproximadamente de NaCl dentro do teu sistema. Pois bem, adicionei o NaCl. Essa massa de NaCl adicionada aqui dentro, ela vai ficar aqui. Não vou mexer mais nessa massa, não vou mais mexer no NaCl. Só que agora eu vou adicionar água. Então observem o que acontece com esse valor quando eu começo a adicionar água no sistema. Então aumentei o meu volume de 200 para meio litro. E olha o que aconteceu com a concentração. Ela diminuiu. Então à medida que eu começo a aumentar a quantidade de solvente, né, começar a aumentar o volume da solução, sem alterar a massa de soluto que foi adicionado, a concentração da solução ela diminui, tá? A concentração ela diminui. Agora, eu posso fazer o contrário também. Eu posso começar a diminuir a quantidade de solvente. Eu posso evaporar a parte desse solvente. Então vejam, ó, 600 ml, olha o que aconteceu com a concentração. Ela aumentou de novo.
Então eu posso brincar dentro desse simulador, né, fazendo algumas mudanças no meu sistema e observar o que acontece com a minha solução. Vamos usar, ao invés de cloreto de potássio, vamos usar o sulfato de cobre. Então, a fórmula molecular do sulfato de cobre está aqui. Então, vamos ao desafio. 300 ml de água. Beleza. 300 ml de água. Então, o meu volume é igual a 0,3 litros. Tá? O sulfato de cobre, né, tem um valor de massa molar que a gente pode calcular. Então, vamos lá. Calculando a massa molar do sulfato de cobre. São 4 oxigênios. Então, é 16 vezes 4 oxigênios. Totalizam 64 gramas de oxigênio. Mais 32 gramas de enxofre. Mais 63,5 gramas de cobre. Então, isso aqui vai dar um total de 159,5 gramas por mol para o sulfato de cobre. Então, eu vou ter o meu volume, tenho a minha massa molar, e agora eu só preciso saber a concentração de sulfato de cobre que eu vou ter nesses 300 ml. Então, vamos dar uma balangada aqui, né, nesse sulfato de cobre, para ele... Opa, saturou, passei do ponto. Então, vou colocar sulfatinho de cobre aqui. 0,828 é a concentração. Então, vamos multiplicar a concentração, que é de 0,828, com a massa molar, que é de 159,5, e multiplicamos pelo volume, que é de 0,3, e determinamos a massa de sulfato de cobre utilizado, que é de 39,61 gramas. Então, eu utilizei 39,6 gramas de sulfato de cobre para produzir essa solução 0,828 mol por litro, tá? Agora, se eu adicionar água até o volume aí de 600 ml, a minha concentração diminui. Vejam, ela vai para 0,417. Aqueles 39 gramas de sulfato de cobre que eu pus aqui dentro, eles não foram alterados. Eu alterei apenas o volume no qual a minha solução ela estava contida. Então, vou aumentar aqui para 1 litro. Então, 0,250 mol por litro. Então, aumentei o meu volume até 1 litro, a concentração baixou significativamente. Agora, vamos diminuir a quantidade de soluto. Vamos diminuir a quantidade de soluto, vamos obter uma solução. Vejam, de 1 litro evaporei o soluto até chegar em 200 ml. Então, olha o que aconteceu com a minha concentração. 1,232 mols por litro. Então, eu consigo fazer dentro desse simulador digamos assim, algumas representações, né, algumas simulações a respeito do comportamento das minhas soluções.